paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, fora do púlpito. Eu sou o irmão Alan Dinari, estou aqui com o pastor Gersino para mais uma live, um tema muito bacana. Se você já acompanhou nas nossas redes sociais, você já percebeu que nós vamos falar hoje sobre traumas emocionais. Então, se você conhece alguém ou já passou por algum trauma emocional, já compartilhe a nossa live, mande aí no seu Facebook, nas suas redes sociais. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, já deixa aí o seu joinha, o seu coraçãozinho. É muito importante você clicar e compartilhar, mandar no seu WhatsApp para que as pessoas possam estar entrando nessa live de hoje e sendo transformadas e abençoadas, porque nós temos certeza que vai ser uma live muito edificante para a sua vida. Bom, nós somos a Assembleia de Deus Semeando Paz, em Divinópolis. A nossa sede está na rua Manuel Valinhos, número 351, no bairro Santa Bárbara. Nosso pastor presidente é o pastor Paulo Batista de Oliveira e nosso pastor vice-presidente, pastor Gersino, que aqui se encontra ao meu lado. Se você ainda não conhece o pastor Gersino, ele é pastor vice-presidente e pastor local na congregação do Catalão, além de psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar e de casais. Se você quiser conhecer um pouquinho das redes sociais dele, basta você entrar pelo Instagram, no @psicólogo Gersino, pelo Facebook, no Gersino Gomes, e pelo Twitter, no Gersino_L. Além dessas redes sociais, ele também faz atendimento como psicólogo pelo WhatsApp e também a venda de livros pelo WhatsApp. Qual que é o número, pastor Gersino? Boa noite a todos, boa noite, Alain, paz do Senhor para todos, prazer estarmos juntos mais uma vez. O número do meu WhatsApp é 37988029256. Por esse número você pode agendar um seminário de casais, um seminário de família, palestras de um modo geral sobre liderança de equipe, sobre educação, como escola bíblica de obreiro, formação de professores, escola dominical, formação em diaconia e recepção. Então, por esse número você pode fazer esse agendamento. Por esse número também você adquire os meus 2 últimos livros, Bodas, Tradições e Significados para o Casamento. É um livro onde eu conto a história do matrimônio na humanidade e comento sobre 75 bodas, que vai do papel até o brilhante. Então eu comento cada boda e faço uma aplicação na vida conjugal. E ali também você adquire o último livro, Família em 13 Atos. São 13 lições para serem estudadas em grupos familiares ou na própria família, pais e filhos. Eu trato de 13 temas bastante relevantes, de uma forma bem tranquila, onde você pode estudar a Bíblia Sagrada nos temas próprios para a família. Então, 37988029256, você adquire esses 2 últimos livros. Também ali você pode agendar psicoterapia. Eu atendo via chamada de WhatsApp de pessoas de qualquer lugar do Brasil. Tanto individual a partir da adolescência, não atendo crianças, a partir da adolescência, e também terapia de casal. Basta fazer o contato pelo 37988029256, estou à disposição. Se você quiser nos seguir também nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, no @AlanDinari, e juntamente com a minha esposa nós temos um canal no YouTube, que é o canal do Casal PA. Basta você digitar na pesquisa do YouTube, Casal PA, se inscrever, deixar o seu joinha nos nossos vídeos, comentar bastante. Tem muito conteúdo sobre relacionamento para jovem, para adulto, para você que está querendo casar, para você que é noivo, enfim, muita informação bacana, de um jeito bem descontraído. Então nos abençoe com a sua inscrição em nome de Jesus. Desde já, você que está nos acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, não esqueça de nos seguir no Instagram, no @DeSemeandoPaz. Você que está no Facebook, não esqueça de curtir a nossa página. É muito importante você deixar o seu joinha na nossa página. E lá você acompanha o andamento da construção do nosso templo sede, já está na fase de acabamento final. Lá você consegue também, através de um linkzinho, fazer uma doação e abençoar essa obra que tem sido uma bênção para a cidade de Divinópolis. E nós temos também um canal no YouTube, no @ADSemeandoPaz. Lá você vai ter acesso a essa live de hoje, como também nas lives anteriores. Você vai conseguir estar assistindo. Temos também a transmissão dos nossos cultos, conteúdo para jovem, para melhor idade, para criança. Entra lá e seja abençoado, deixa a sua inscrição.
o seu comentário, seu joinha nos nossos vídeos, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Bom, sabe-se que viver é correr riscos. Estima-se que 90% da população mundial já sofreu um evento potencialmente traumático ao longo da vida. Superar a situação adversa ou ficar marcado por ela é o limiar entre uma situação de estresse e o trauma em si. Os traumas emocionais podem obscurecer ou mesmo impedir o bem-estar de acordo com a realidade subjetiva de cada indivíduo. Qual é a reação das pessoas quando algo terrível acontece? O que é um trauma? Qual é o processo de tratamento de um trauma emocional? Na live de hoje nós falaremos sobre o tema traumas emocionais. Se você está entrando aí agora, não esqueça de deixar o seu coraçãozinho aí, o seu joinha, compartilhar nas redes sociais aí a nossa live, que o tema de hoje é muito interessante. Pastor Gessino, você não está traumatizado para falar desse tema hoje não, né? Embora, Alan, embora o seguinte, quem nunca teve um trauma? Então nós temos que entender isso, porque a infância, a primeira infância, é o local onde mais acontecem esses tipos, ou algum tipo de trauma, né? Quem nunca teve um sentimento de abandono? Quem nunca teve um sentimento de rejeição? Um sentimento de humilhação? Então, basicamente, abandono, rejeição e humilhação são coisas que já aconteceram na vida de muitas pessoas, ou da maioria das pessoas, na primeira infância. Aquela criança que às vezes o pai demorou para buscá-la na escola e ela sentiu que ela tinha sido abandonada. Então aquilo ali pode ter carimbado a mente daquela criança e aquilo ser um gatilho, ser usado como um gatilho na vida adulta, como um estressor, como uma forma de sentimento de novo, medo de abandono e limitar essa pessoa ao longo da sua vida, né? Mas precisamos levar essa mensagem. Nós queremos que as pessoas que nos acompanham entendam isso, que a gente primeiro precisa entender o tema, a gente se situar, para a gente buscar o recurso, para nós termos uma vida mais saudável. Com certeza, né, pastor? Então, falando desse tema de traumas emocionais, para a gente começar um pouquinho a definir, o que seria então um trauma emocional? Tá, primeiro, vamos pensar no trauma propriamente dito, né? O trauma propriamente dito, ele é como se fosse uma ferida, um machucado, mas ele não vai aparecer, porque ele é psicológico, né? Ele é um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de algum evento, de algum acontecimento. Então vamos exemplificar. A pessoa que está dentro de um carro e de repente sofre um acidente, esse carro capota. Ali pode ser crianças e adultos que estejam dentro do carro, todos eles, a partir daquele momento ali, eles podem sofrer um dano, porque aquilo passa a ser um evento altamente marcante. Então pode virar um trauma para aquelas pessoas, independente da idade. Então o trauma pressupõe uma experiência de dor e sofrimento emocional ou físico. Tá? Então é bom que a gente entenda isso aí. Né? Agora, quando a gente fala, já indo para uma, como você falou, do trauma emocional, o que é um trauma psicológico? Né? São aquelas sequelas oriundas desse evento, sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou essa imensa dor ou esse sofrimento. Né? Ela é também isso também é chamado de evento traumático. Essa experiência, ela é de tal magnitude que ela vai afetar a pessoa em 3 áreas. Olha só, a gente precisa entender que às vezes a pessoa fala que sofre um trauma e a gente dá pouca importância para esse grito da pessoa. E esse trauma, ele vai atingir, ele vai afetar a pessoa no seu comportamento, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, onde ela vai fazer de tudo para evitar reviver ou relembrar aquilo que está ligado a algum evento que seja ligado àquilo que a traumatizou.
Então, vamos pensar aquela ferida que parece que está aberta. Se a pessoa entra num carro e acontece qualquer coisinha, vem um flashback na cabeça dela e ela vai imaginar que vai repetir aquilo. Então, o trauma está aceso para essa pessoa. E por que o trauma emocional, então, é tão danoso para a pessoa? Ele é danoso porque ele debilita, né? Então, vamos pensar num trauma, no chamado TEPT. TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando a gente fala do TEPT, ou do transtorno de estresse pós-traumático, nós estamos falando de algo já mais profundo. O transtorno de estresse pós-traumático, ele envolve, ou ele é um evento onde a pessoa esteve a sua vida colocada em risco ou a sua integridade física colocada em risco. Isso vai ser um fator limitante para essa pessoa. Essa pessoa vai sofrer diversas restrições porque houve algo marcante na vida dela. Então haverá uma debilidade como consequência, porque vai impedir a capacidade, por exemplo, de aprendizagem da pessoa, o desenvolvimento da criatividade, vai reduzir a produtividade da pessoa. Vamos imaginar a pessoa que sai para o trabalho e acontece um evento nessa, que a gente chama, aí já é direito, o direito vai chamar isso de jornada itinerante. Então, se acontece um evento nessa jornada entre a sua residência e o seu local de trabalho, isso vai afetar, porque todos os dias aquela pessoa vai passar por ali. Então pode ser um martírio para aquela pessoa, quando ela levanta de manhã para ir para o seu local de trabalho, quando ela sai do local de trabalho, que ela vai voltar e passar por aquele mesmo caminho. O trauma, ele faz com que nós acreditemos em mentiras a nosso respeito. Então, às vezes, vamos pensar nos traumas da infância, que a gente falou, sentimento de rejeição. A pessoa sentiu, imaginou que ela foi rejeitada pelo seu pai, porque um dia o pai falou, por exemplo, ou a mãe teve a infelicidade de falar, a gente queria uma menina, mas nasceu um menino. Porque tem pais que eles são muito imprudentes. E aí eles dizem uma frase dessa, aquela pessoa, ou se eles queriam um menino, aquela menina pensa, meus pais não me queriam. Então esse sentimento de rejeição vai fazer ela acreditar que ela sempre será rejeitada. Então é uma mentira que foi dita e aquilo, a mente vai assumir aquilo como se fosse uma verdade. Até que a pessoa trate daquilo ali. Né? O trauma, ele vai trazer pensamentos compulsivos e intrusivos. A pessoa está muito bem, de repente vem um pensamento e atravessa a mente dela, enquanto ela está num ambiente, às vezes um ambiente propício para alegria, um ambiente propício para diversão, e aí de repente vem um pensamento intrusivo e aquela pessoa muda de repente o seu semblante, a sua fala, né? É intrusivo. Ele é danoso também porque a capacidade de aprendizagem é bloqueada, é afetada, né? Porque há um barulho interno, e esse barulho interno, ele vai criar esses dificultadores para que a pessoa continue a se desenvolver da maneira correta, como ela própria desenvolveria na vida normal. Bom, para a gente poder definir, talvez as pessoas que estão nos assistindo tenham passado por alguns tipos de traumas, quais são os tipos de eventos que podem gerar esses traumas emocionais? Assim? Nós vamos citar alguns, Ana, mas nós temos diversos. Né? Eu citei aí, por exemplo, abandono, rejeição e humilhação. Né? Isso aí acontece muito na primeira infância. Mas quando a gente pensa na pessoa desenvolvida, de um modo geral, então você tem, por exemplo, agressões físicas, né? Você tem violência verbal, você tem assaltos. Imagine uma pessoa que ela sofre o crime de extorsão mediante sequestro. Né? Essa pessoa ela é colocada dentro de um veículo com o cartão magnético dela, para ela percorrer as agências daquele banco dela para sacar dinheiro. Olha, como que isso vai afetar a mente dessa pessoa?
olha, essa pessoa, cada vez que ela for ao banco, o que vem na mente dela? Então é muito forte isso aí, né? Os estupros, vamos pensar, há uma violência pior para a mulher do que o estupro. Toda violência, ela é violência, evidentemente, mas o estupro, ele mexe com uma série de coisas na mente da mulher. Não é só a violência física, há a violência emocional, há a violência da intimidade, há a violência do segredo dela, né? Daquilo que ela guardava. Então é muito intenso isso aí. A violência sexual, que não seja estupro, mas que está dentro da área da sexualidade. As guerras. Vamos imaginar, nós temos aqui em Divinópolis, na nossa igreja, vamos homenageá-lo, o irmão João Okada, que é um ex-combatente, esteve na Segunda Guerra. O irmão João Okada, ele tem uma vida saudável. Então, o irmão João Okada, ele é cristão há muitos anos, né? E ele tem algumas experiências com Deus, algumas experiências grandes. Então o irmão João Okada, ele não é afetado como alguns outros que a gente olha na história, a outros ex-combatentes. Pessoas que acordam no meio da noite achando que está sofrendo um bombardeio. Então é um sofrimento muito grande. A guerra, ela produz na mente da pessoa, eu acredito, algo que deve ser altamente limitante. Os maus tratos, vamos pensar durante a infância, os maus tratos na velhice. Então nós temos que pensar na primeira infância e nós vamos pensar na maioridade. Vamos imaginar aquele idoso que tem lá, não tem um cuidador da família, ou que às vezes até alguém, esses dias eu vi um filmezinho no Facebook, uma pessoa agredindo a avó, uma moça agredindo a avó, e alguém espalhou aquilo na mídia. Então, aquilo pode ser altamente traumatizante, pode gerar um estresse pós-traumático terrível para a vida da pessoa. As diversas outras situações de estresse extremo e de desgaste emocional muito grande, né? São diversos tipos, e aí a gente vê como que nós somos vulneráveis, como que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Às vezes nós estamos andando sem produzir o que nós gostaríamos, nós estamos sem condições de nós empreendermos, de criar ideias, de sermos pessoas que fazem exercício da criatividade, porque a gente tem uma capacidade criativa absurda. E às vezes as pessoas não alcançam isso e elas não sabem por quê. Por causa de um evento traumático. Então é preciso a gente se ocupar disso. Vamos rever minha vida, como é que foi. Vamos ver se tem algum... Eu na terapia, eu gosto muito de fazer uma linha de tempo com os pacientes. E aí a gente delimita lá, né? A gente cria períodos lá, 0 a 10 anos, de 10 a 20, de 20 a 30, e aí vai. E aí a gente dá liberdade para a pessoa, ela falar sobre aquele período, o que marcou positivamente e negativamente. Então nós precisamos passar a nossa vida a limpo, porque às vezes tem coisa que está obstruindo o nosso canal criativo e nós não estamos oferecendo, entregando todo o nosso potencial por causa disso. Bom, se você estiver participando, tiver passado por algum desses eventos ou sofreu algum trauma emocional, manda pra gente aí na descrição do vídeo, manda aí o seu comentário, como que você venceu, se você conseguiu vencer também esse trauma, manda aí também pra gente. Não esqueça de deixar o joinha, o amei no nosso vídeo, é muito importante você mandar para poder estar aumentando as nossas visualizações. E mandar a sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento nesse tema para mandar para a gente, aproveita esse momento, já escreve a sua pergunta, nós vamos estar respondendo a vocês aqui. Bom, pastor Gercino, por via de regra, então, qualquer pessoa que sofre uma situação traumática, ela fica, por via de regra, traumatizada ou isso não é... Não. Aí nós vamos lembrar o seguinte, eu costumo comparar o seguinte, você empreende uma viagem, 500 quilômetros, você andou 100 quilômetros, aí você vê um acidente na estrada. Um carro capotado,
uma colisão, seja ela qual for. Os 100 quilômetros seguintes, você fica meio aceso, dependendo, e aí isso não é regra, não é regra. Boa parte, principalmente quando é motorista experiente, passou os 100 quilômetros, a pessoa já está mais relaxada. Ele percebe que ele está no domínio do veículo dele, ele percebe que numa estrada pode acontecer acidente, e aí ele relaxa e segue adiante. Agora, tem pessoas que elas vão ficar com aquela imagem gravada na cabeça delas. Então isso vai depender da subjetividade da pessoa, né? Entre as nossas diferenças individuais, e para algumas gera trauma, para outras não geram trauma, e aí vai depender mesmo da pessoa. Bom, e quais são os sintomas então desses traumas emocionais e psicológicos, por assim? A gente tem alguns sintomas, e eu vou enumerar alguns, poucos aqui, só apenas 4. Reviver o trauma nos sonhos ou nos pensamentos durante a vigília. Então a pessoa sofre um evento traumatizante. Durante um período, essa pessoa vai, às vezes, sonhar com aquilo ali. Aquilo vem aqueles flashes na mente da pessoa. Ela sonha, ou às vezes, durante o período da vigília, ela está acordada e aí de repente vem aquele evento, na mente dela assim, que é um pensamento automático, que vem e bate, e ela tem que se aperceber disso e às vezes dizer, isso já passou, graças a Deus, etc. Né? Comportamento de evitar coisas que lembrem o trauma. Então é sintoma de um trauma quando a pessoa ela já começa a ter atitudes, quer dizer, ela começa a se esforçar, ela começa a sair da rotina para ela evitar aquilo. Né? Então a pessoa bateu o carro. Olha, é claro que se a pessoa está saudável mentalmente, aquilo ali vai afetá-la. Mas durante uns 2 meses ela já começa a dirigir com a mesma desenvoltura. Ela não vai imaginar que todo dia ela vai bater o carro de novo. Ela vai ser mais cuidadosa, e às vezes depois já relaxa novamente. Né? Hiperexcitação, quer dizer, a pessoa está agitada constantemente. Você percebe que tem algo de estranho, a pessoa está agitada, ela não há um apaziguamento da mente da pessoa. Né? E por fim, resposta de sobressalto exagerado. Quando qualquer coisa a pessoa toma um susto que vai além. Porque tem pessoas que elas assustam à toa, né? E aí a gente até costuma brincar, opa, você está devendo alguma coisa? O que aconteceu? Então você, qualquer coisa, peraí, calma. Então esses são os pequenos sintomas que devem levar a pessoa a rever aquilo, relembrar. Mas eu não quero lembrar. Nós precisamos trazer as coisas para nós tratarmos essas coisas. Né? Você imagina um trauma, esse último acidente de grande proporção que teve agora lá em João Molevade, né? Um ônibus que cai de 30 metros de altura, cai, parece-me que na vertical. As pessoas que sobreviveram, por quanto tempo elas vão lembrar de uma cair em cima da outra, de Mara cair em cima dela? Quer dizer, é preciso um tratamento, é preciso uma ação de Deus na vida dessa pessoa. Então a pessoa precisa entender a gravidade que foi aquilo. Aquilo mexe com qualquer ser humano, por mais experiente que seja. Né? Então é preciso pensar nisso. Bom, e a gente fala um pouquinho de consequências, né? Os efeitos e os danos. Quais seriam os efeitos e os danos de um trauma emocional, professor Gessinho? Nós temos efeitos físicos, cognitivos e emocionais. Os efeitos físicos, alteração do sono, para mais ou para menos. Eu estou achando que eu estou com trauma, eu estou dormindo pouco nesses dias. Eu vou ter que me consultar, vou olhar no espelho e vou me tratar. Alteração do apetite, sei não, estou comendo. Estou muito bem. Dores crônicas, que não sabemos de onde vem. Alteração da energia sexual. Tudo isto
pode ser uma alteração física, que está denunciando alguma coisa na vida da pessoa. Alteração cognitiva, perda de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisões. E as alterações emocionais, irritabilidade, depressão, síndrome de pânico, angústia, medo, choro, ansiedade. Então é preciso a gente parar e pensar o seguinte: escuta, por que eu estou tão irritadiço? Por que eu estou tão triste? Que evento que aconteceu? Só que nós somos péssimos cuidadores de nós mesmos. Tem pessoas que adoram cuidar dos outros, mas não cuidam de si mesmo. Paulo fala para Timóteo o seguinte: cuida de ti mesmo. Porque se eu tenho que cuidar dos outros, eu preciso estar bem. Então eu preciso observar as alterações que estão acontecendo comigo. Não é possível que o meu sono diminua e isso não vai me incomodar. Para mim, Gersino, o sono é de uma importância absurda, né? Então isso está me incomodando. Está me incomodando. De repente eu começo a perder a memória. Sempre tive memória boa. Gente, tem alguma coisa errada. Ou a depressão, a síndrome do pânico, qualquer coisa assusta. Então a gente precisa, mas tem algo errado comigo. E como eu invisto em mim, eu vou cuidar. Eu vou procurar um médico, eu vou procurar um nutricionista, eu vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra. Tem gente que acha que essas duas personagens aí são de doido, né? Psiquiatra e psicólogo. Não, gente, são profissionais para cuidar da sua saúde mental. Você precisa cuidar, porque quem te comanda é a sua mente, não é? Então, se a mente não estiver bem, como é que faz? E existe uma duração de um trauma emocional? Não existe. Aí, pode durar uma semana, ou pode durar 10 anos. Aí a gente vai pensar o seguinte: puxa vida, e esta duração longeva, como é que eu vou fazer? Vamos pensar, rapaz, você, apesar de tudo, nós vivemos numa cidade de porte médio, né? E tem lá o seu índice de violência, mas que não chega a algumas regiões do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de uma grande capital, uma Recife, né? A pessoa está no meio de um fogo cruzado, ouvindo o barulho das balas. Gente, esse barulho vai demorar quanto tempo para sair da mente da pessoa? Ele vai persistir durante quantos anos? Então é preciso a gente entender que cada pessoa reage de um modo e cada pessoa tem que ser tratada ao seu modo. E a gente não pode julgar aquele que se safou muito rápido e nem aquele que está há muito tempo, que a gente chega e fala: mas você não devia, já passou 5 anos, né? Você tem que esquecer isso. Não é uma palavra mágica, não adianta eu falar para a pessoa: você tem que esquecer isso. Rapaz, como é que você vai esquecer algo que foi marcante para você, que causou uma ferida em você? Não dá para você esquecer. Então a mente da gente, ela cria mecanismos de defesa, e às vezes uma forma que o cérebro ele coloca para a gente se defender de uma outra dor é colocar uma defesa, usar um mecanismo para evitar você lembrar, você passar daquilo ali. E aí, como ele vai trabalhar para esse sistema de evitar você lembrar, por exemplo, você acaba não tratando. Então a gente tem que ter a coragem de bater de frente com aquilo que foi traumatizante, trazer aquilo e cuidar para que seja sarado. Vamos para algumas participações, professor Gersinho. Aparecida Lopes mandou o seguinte: estou cursando Psicologia da Educação e desejo muito ajudar. Qual conselho devo dar a um amigo que carrega até hoje um trauma, pois foi para a rua com 14 anos, dormiu em albergue, etc. Eu preciso de ajuda para ajudar ele. Primeira coisa, Aparecida, obrigado pela sua participação. Essa pessoa, ela precisa de um acompanhamento psicoterápico. Ela precisa de um acompanhamento psicoterápico. Ela
também o acompanhamento espiritual. Eu, como profissional da psicologia e como cristão, eu sei que são duas coisas que não conflitam, não é? Não conflitam. Inclusive a gente tem linha da própria psicologia, tem a logoterapia, por exemplo, que ela trata com um viés voltado para a questão de Deus. Mas esta pessoa, eu conheço alguns casos de pessoas que viveram, que passaram por isso e tornaram-se pessoas bem-sucedidas. Mas foram pessoas que entenderam, e mais na frente, Priscila, nós vamos ver o que a pessoa precisa fazer para ela entrar no processo de cura. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Então, primeiro, olha, eu quero tratar essa pessoa. Tem que ter um acompanhamento psicoterápico para levar essa pessoa a ressignificar aquele evento e tratar aquele evento. Eu estou à disposição, se for preciso de uma parceria aí contigo, a gente faz uma condição legal. A Ana Gabriela Fernandes. Eu tinha trauma desde sempre. Por exemplo, sempre que minha mãe grita comigo com a voz muito forte, sempre começo a chorar, e sempre que minha família briga, eu começo a chorar também. Nunca contei para minha família sobre o meu trauma de infância, mas tenho uma dúvida. Devo contar para minha família sobre esse trauma ou devo continuar calado? Porque se eu contar, terei problemas com eles, e se eu não contar, eles nunca irão me entender. É o dilema, né? Como é que é o nome dela? Ela chama Ana Gabriela Fernandes. Ana Gabriela, obrigado pela sua participação. Primeira coisa, eu acho que você deve contar isso para um profissional. Primeira coisa. Vamos lembrar o seguinte: o ambiente da casa, da família, às vezes ele é um ambiente que não propicia tanto um diálogo honesto, onde as pessoas estejam dispostas a ouvir sobre os seus erros. Então vamos pensar, eu sou o pai, e se eu não estiver disposto a ouvir sobre os meus erros, os meus filhos nunca terão liberdade de me chamar no quarto para falar assim: pai, aconteceu isso, isso e isso. Né? Então, se eles não tiverem essa liberdade comigo, a única opção deles vai ser abordar-se? Não. E eu costumo dizer para o pessoal, para os meus pacientes, o seguinte: olha, o set de terapia, ele é um lugar neutro, um lugar onde a pessoa, eu costumo brincar e falar assim: escuta, não tem nada cabeludo demais que eu não possa ouvir aqui. Então você tem liberdade de falar o que você quiser e você não sofrerá nenhum julgamento moral. Então, Ana, primeiro, eu recomendaria você procurar um profissional, conversar para que você tenha segurança e depois você chegar para os seus pais, já segura, tranquila, tendo ressignificado tudo, aí você procurar os seus pais e falar para eles, porque também é justo que eles saibam. Eles têm que ter a oportunidade de entender que eles erraram. Gercine, mas se eles não derem bola, aí o problema deixa de ser seu, o problema passa a ser deles. Né? Mas você precisa estar seguro disso. Procure um profissional, fale com ele. Depois dessa segurança toda, dessa cura, aí é conveniente que você fale com eles. Aline Campos. Boa noite. Eu sofri um trauma psicológico, mas agora preciso saber qual médico procurar. Me ajude, por favor. Aline, obrigado pela sua participação aí. Você procura um psicólogo. Tá? Nesse caso é o psicólogo vai te ajudar a entender esse evento, vai trabalhar com você o que aconteceu com esse evento aí, e aí, mediante o tratamento desse evento, a ressignificação disso, aí a gente vê como haverá o prosseguimento. O que causou isso? Tá? Então a gente está à disposição, eu estou à disposição, naquele WhatsApp lá, 379-8802-9256, tá? Pode ser via chamada de vídeo, pode ser presencial. Meu consultório é aqui em Divinópolis, na 1º de junho, no edifício Paulo VI. E eu atendo também em Bom Despacho, na quarta e na sexta-feira. Bom, Angelita Porto, esse é um comentário. É muito bom ouvirmos as pessoas expressarem seus traumas com atenção, porque vemos que falar sobre o problema
ajuda a liberar aquelas emoções negativas. Obrigado, Evangelista, Deus te abençoe. A verdade é essa aí mesmo, né? As pessoas, elas precisam ser ouvidas. Sabe por quê? Porque muitos de nós, eu não me lembro de ter ouvido isso, mas muitos de nós, quando criança, na primeira infância, já ouviu, tipo assim, engole esse choro. E muitas pessoas levaram isso a sério e elas nunca mais tiveram a capacidade de expressar suas emoções. Na hora que elas precisavam se posicionar, elas ouviam aquela voz interna, mental, dizendo, engole esse choro. E elas passaram a sofrer com isso aí. E aí tiveram uma vida limitada e quando encontraram alguém que havia um desejo de aproveitar da pessoa, essa pessoa passou a ser uma presa fácil para esses que eu costumo chamar de vampiros emocionais, né? Já precisa a gente ter cuidado disso. Elizabeth Silva, qual o pior trauma, o físico ou o psicológico? Todo trauma é uma ferida aberta. Todo trauma é uma ferida aberta. Quando a gente fala do trauma físico, ele vai afetar você emocionalmente. Eu vi um vídeo de uma moça que ela sofreu um TEPT, um transtorno, estava sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, porque ela desceu do ônibus, um cara desceu do carro e forçou ela a entrar no carro, ela lutou contra ele, e quando ele viu que ele não estava conseguindo, ele esfaqueou ela, esfaqueou na mão dela. Então ela ficou com um dedo atrofiado, meio que atrofiado. Então o trauma físico, ele vai criar uma limitação. E às vezes por causa daquela limitação vai desencadear o trauma emocional. E aí a pessoa às vezes tem vergonha, né? Eu tenho um membro do meu corpo que sofreu um dano. Aí eu vou procurar esconder isso. Está vendo como é que o negócio é? Não foi só uma limitação. A pessoa tem um problema na mão, anda sempre com a mão no bolso, só compra blusa, por exemplo, que tenha bolso para ela colocar, para essa pessoa colocar as mãos no bolso. Então, não dá para você medir qual que é pior. Todos os dois são ruins, todos os dois precisam ser tratados. Bom, Isabel Silva, tenho vários traumas e acho que sou meio depressivo. Não tenho coragem de conversar com as pessoas, penso demais nos problemas, até chorar quase um dia inteiro. Desisti do meu maior sonho. Não quero, mas vou tentar ser feliz sozinha. Não quero mais, vou tentar ser feliz sozinha. Porque coragem de me matar. Acho que. Como é que é o nome dela? Chama Isabel Silva. Coragem de matar não tem. Ô Isabel, obrigado pela sua sinceridade, o seu depoimento aí. Mas eu quero te dizer que há um sintoma aí de um estresse pós-traumático, que a depressão ela pode vir como sintoma. E eu quero te dizer que tem muitas pessoas, e eu conheço dezenas delas, que passaram por coisas semelhantes, não sei o que foi, qual foi o evento, mas passaram por eventos que geraram sintomas como os seus. E essas pessoas, elas se trataram e elas voltaram a ter uma vida normal. Então eu quero te dizer, Isabel, que é possível você ter uma vida normal. Vamos lembrar que a depressão, ela é uma doença mental. E como tal, ela tem o tratamento para ela. Tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento através da psicoterapia. Então é preciso você entender o seguinte, que você precisa lançar mão dos recursos. Você precisa pedir ajuda, você precisa confiar em alguém. E aí, quando a gente fala num psicólogo, tá, eu pelo nome eu não te conheço e muito provavelmente eu não te conheço e você não me conhece pessoalmente. Então a vantagem é você falar assim, eu não conheço essa pessoa, então eu vou ver essa pessoa no dia da terapia e pronto. E isso deve te dar uma tranquilidade para você ter a liberdade de falar o que você precisa, de trazer aquilo ali e a gente trabalhar junto. Essa situação que está te causando tanto sofrimento. Eu não sei qual a sua idade, mas eu quero te dizer que a sua vida, ela, da agora para diante, ela pode ser uma vida melhor. Você pode escolher uma vida melhor.
E eu costumo dizer, nós estamos vivendo a expectativa de vida aí do brasileiro de 85, né? A pessoa morre com 90 anos, a gente acha que morreu numa idade razoável, poderia até ter vivido mais. Então, às vezes a pessoa está com 50 anos, a gente diz, escuta, você tem quase que uma outra vida pela frente. Como que você quer que seja essa próxima vida sua? Agora você tem autonomia para você decidir isso. Então você pode decidir por ter uma vida melhor, dizendo que eu vou me tratar, vou buscar recursos, vou fazer de tudo, eu vou me espernear para não sofrer mais com isso aí. E aí quando você empreende esses esforços com a pessoa lutando junto com você, você pode mudar o quadro. Perfeitamente você pode mudar o cenário. Bom, gostaríamos de agradecer a todo mundo que está participando aí, mandando seu comentário, a sua pergunta. A Cris Correia, excelente tema. O Leandro Starley Maciel, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Leandro, um abração, Leandro. André Luiz Silva, paz do Senhor. Vivi Souza Santos, paz do Senhor. E a Solange Ferraz Ribeiro. Muito obrigado, está me ajudando. Obrigado. Abraço para todos aí. Coloca o joinha aí, manda um coraçãozinho aí. Não esquece de participar bastante da nossa live aí. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, se você tiver ainda uma pergunta, questionamento. Não esqueça, como o pastor Gercino disse, deixa o joinha aí, clica no joinha, clica no coraçãozinho para aumentar a nossa visualização e nós conseguimos alcançar mais pessoas que precisam receber essa mensagem, né, de transformação. Bom, vamos lá, pastor Gercino, a gente falou sobre os traumas emocionais e para a gente entrar na parte boa, vamos pensar assim, né? Um trauma emocional, ele tem tratamento? Graças a Deus, tem tratamento, né? A gente precisa entender o seguinte, Alan, que nós não podemos terceirizar a responsabilidade. Nós não podemos ficar na dependência de chegar alguém da nossa família e falar, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Às vezes a pessoa está tão debilitada que ela precisa que alguém faça, eu vou te levar no psicólogo. Mas até chegar lá, houve uma série de sinais. Então você que está nos vendo e você está consciente disso, você precisa olhar para si e falar, gente, eu vou procurar um tratamento, né? Esse trauma, é claro que alguns traumas, eles podem durar por muito tempo, mas a pessoa vai tratando, a pessoa vai aprendendo, vai amadurecendo e vai cuidando daquilo ali e dá para levar uma vida razoável. Tem coisas que a pessoa vai conseguir eliminar e vai resolver o problema. Outros vai ser preciso um esforço maior, um trabalho mais profundo, mas há um tratamento para todos. Bom, e como que se dá então esse tratamento do trauma emocional, pastor Gercino? Primeiro vamos pensar nos seguintes passos. Primeiro passo, compreensão. É preciso que você compreenda o problema, é preciso você entender que existe um problema, que você vai precisar mudar o seu comportamento, que você vai precisar mudar a sua forma de enxergar a vida, não é? Porque às vezes, Alan, a pessoa acha que aquilo só acontece com os outros, com ela não. E às vezes aconteceu com ela e ela continua enxergando a vida com outra lente. Então tenha compreensão. Se você se enquadrou em algumas das situações que a gente falou aqui, e você teve essa consciência, eu tenho um trauma. Então você compreendeu isso? Aí vem o segundo passo, assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade é a gente começar a perceber que nós temos que cuidar das nossas lesões mentais, nós temos que entender que nós precisamos estar num ambiente que nos dê condição de tratar disso aí, que nós precisamos ir além da superfície, que nós precisamos aprofundar em nós, no autoconhecimento, no autocuidado. Tem pessoas que são boas para todo mundo, menos para elas, não é? Tem pessoas que fazem o bem para todos, menos para elas. Elas parece que elas estão sempre devendo. Não, você pode ser boa como pessoa para você mesmo, né? Terceira coisa, retorno. Vamos retornar ao passado, vamos encontrar o núcleo, a raiz dessa emoção
tóxica, dessa ferida interna, vamos procurar entender o que originou isso aí, o que está alimentando essa emoção traumática, o que alimenta isso. Então, quando eu desculpo, quando eu retorno, esse retorno, às vezes ele é doloroso, mas nós precisamos retornar a ele. Não é retorno a vidas passadas, não tem nada a ver com uma coisa. É você voltar lá, olha, por que eu sinto que a qualquer momento alguém vai me abandonar? Quando eu tinha 5 anos, os meus pais me esqueceram da hora e eu fiquei esperando sozinho na escola. A aula terminou às 17, eu fiquei até 18h30 com a tia, esperando meu pai me buscar. Então aquilo ali ficou gravado que eu tinha sido abandonado. Então quando a gente retorna a isso, a gente vai colocar qual era o papel do pai, por que ele fez aquilo, por que aconteceu aquilo, você não foi abandonado. Aí a gente trabalha. Recuperação, né? Quando a consciência alerta, ela atinge uma ferida mental, a ferida será curada. Então a minha consciência, ela foi até aquela ferida, ela vai tratar aquilo, e aí essa ferida em particular também, ela vai desaparecer. A tendência vai ser ela desaparecer depois que eu trato. Então a pessoa é capaz de elaborar, de ressignificar imagens, sentimentos, comportamentos. É preciso a gente entender isso. Quando você volta, fala, lembra daquele dia. O que você lembra de ter visto? Né? Qual o sentimento que você teve? Como que você se comportou? É tudo uma forma de você ressignificar aquele passado e cuidar dele. Bom, vamos para as nossas últimas participações, professor Gersinho. Acho que em parte já respondeu um pouquinho a pergunta do Márcio, que ele perguntou como tratar traumas da infância. Nós já falamos isso. Adalva Nunes, as reações são sempre repetitivas? Depende do trauma, né? Depende do trauma, mas pode ser repetitiva. A pessoa que sofre um trauma, por exemplo, por acidente, por colisão de um veículo, aquilo ali vai sempre repetir. A pessoa que sofreu esse trauma de infância, lá, por exemplo, de humilhação. E se a pessoa, dependendo da criação, aí a gente vai ver, né? Como que a pessoa foi criada, como que ela se desenvolveu, com quem ela se aliou durante a vida. Porque às vezes a pessoa sofre tudo que você imagina na infância. A pessoa sofre. Eu ouvi um caso, eu estava alguns anos atrás numa cidade do Paraná, estava eu, o pastor Paulo e mais um outro menino da igreja, o Júnior, lá em Sarandi. E eu estava vendendo os meus livros lá na pós-culto, e chegou um irmão para conversar comigo. Esse irmão me contou que ele foi para São Paulo uma vez, ele era novo, foi com os amigos para São Paulo, e só que de alguma forma ele se perdeu dos amigos. Ele se perdeu dos amigos e ele ficou sem dinheiro e sem lugar para dormir. E ele descobriu que no final de uma rua, era interior de São Paulo, um ABCD da vida, né? No final de uma rua, a rua terminava e tinha uma mata. E ele, com medo da violência, ele disse, eu vou dormir no mato. E ele com a mala, todo dia, toda tarde, ele passava com aquela malinha e ia lá no meio do mato. Esse irmão hoje, bem sucedido, lá no Paraná, e aí disse ele que uma pessoa, uma vez, o senhor parou e disse, escuta, eu vejo você todo dia com essa mala, você vai aqui para a direção, mas por que você vai? Aí ele foi e contou a história. O senhor foi e falou para ele, não, eu vou deixar você dormir na minha casa. Então, olha só, esse evento, perda dos amigos, desencontro dos amigos, sem dinheiro, dormindo no mato, isso poderia trazer um dano absurdo para essa pessoa. Mas houve alguém, ele se aliou a essa pessoa, que ele considera como pai, todo ano ele vai para lá, para a casa dele, e hoje já é um senhor casado, a vida resolvida e tal. Então cada pessoa trata de um jeito. Aquilo repete, vai depender do que aconteceu ao longo da vida da pessoa. Então cada um de nós tem um tipo de resistência, né? Tem um tipo de resistência. E aí,
Eu sofri muito quando criança com trovoadas, chuva, ventania, de ver falar teto da casa é forma de dizer, que a casa era coberta de folha, de árvore, de palmeira. Então, de ver o vento arrancar aquilo ali. E hoje eu amo quando eu acordo de madrugada que está dando aquele trovão. E aí aquilo me afetou. Eu tenho a memória que traz aquilo, mas aquilo não se tornou algo limitante para mim. Então cada pessoa vai ser de um jeito. Bom, todas as participações, muito obrigado pelas perguntas que você mandou, né? Até o Márcio fez a pergunta de como tratar os traumas da infância. Só você seguir na nossa live aí, eu não sei qual a parte que você está, se quiser repetir aí, você vai conseguir ter essa resposta. Porque depois ele pega a live completa, né? Vai conseguir estar assistindo aí todas as outras perguntas, os outros questionamentos que você tiver. Assiste desde o início. Se você tiver ainda uma pergunta particular e quiser esclarecer, manda para o seu Gersino pelo WhatsApp, manda para a gente nas nossas redes sociais aí, que a gente vai ter o maior prazer de responder você e esclarecer a sua dúvida, se ficou aí alguma ponta, alguma coisa que a gente não conseguiu responder nessa live. Antes de nós irmos para as considerações finais, professor Gersino, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí. Continue ainda, a gente ainda vai fazer as nossas considerações finais. Clica ainda no joinha aí, no coração, clica bastante para aumentar nossas visualizações. Compartilha aí. Se você conhece alguém que tenha passado por algum tipo de trauma, marque aí nos comentários essa pessoa para ela poder estar assistindo também posteriormente a nossa live. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. As redes sociais do Pastor Gersino, pelo Instagram, no @psicólogo Gersino, no Twitter, no Gersino_L, e pelo Facebook, no Gersino Gomes, como também nas minhas redes sociais, pelo Instagram e Facebook, no @Landinali, no YouTube, canal do Casal PIA, e as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, no @ADCemendo-Paz, e pelo YouTube, lá nós teremos não só essa live de hoje, que nós estamos fazendo, como vários outros temas bacanas que nós tratamos aqui nas nossas lives fora do púlpito. Então acessa lá, tem muito conteúdo para você ser edificado, transformado, abençoado, em nome de Jesus. Pastor Gersino, nossas considerações finais, quais seriam então os recursos bíblicos, né? Indo um pouquinho para a nossa parte, para a gente conseguir vencer esses traumas. Eu quero te dizer que além da terapia, da psicoterapia, a parte espiritual é maravilhosa. Deus faz aquilo que nós precisamos, porque Ele nos fez, né? Ele sabe como é que nós funcionamos. E tem 3 versículos que eu gostaria de deixar para você. 3 versículos que eu gosto muito. Primeiro, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Quer dizer, eu tenho lembrança, eu fico triste, porém eu tomo uma decisão. Só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então eu posso escolher o que eu quero lembrar mais. Aí eu faço uma substituição. Vamos trazer pensamentos bons. Vamos nos abastecer o nosso tanque emocional de combustível bom. Porque à medida que eu vou colocando combustível bom, esse combustível bom ele vai limpando o tanque. Ele vai passando o filtro e vai ficando os resquícios só daquilo que é bom. Depois Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que promessa maravilhosa. Exemplo de Paulo, que também tinha lá os seus traumas, né? Mas ele tomou decisão. E depois o mesmo Paulo aos Coríntios 5 e 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus pode te dar uma vida nova, né? E eu quero colocar-me à disposição de você, como psicólogo, lá aqui em Divinópolis, no 379-8802-9256, como pastor da Assembleia de Deus, Semeando Paz, na congregação Catalão, Avenida Paraná 513, estamos ali na quarta, 19 às 20 horas, aliás, quarta às 20 horas, domingo 9 da manhã e domingo às 19 horas. E a nossa sede lá na avenida, lá na rua Manuel Valinhas, 351, no bairro Santa Bárbara. Então eu quero me colocar à sua disposição, ok? E eu quero também te lembrar, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nós vamos fazer a última live desta temporada.
Voltaremos, se Deus permitir, no ano que vem para a segunda temporada. E na live da próxima segunda, nós vamos falar no seguinte tema: 2020, lições de uma pandemia. O que é que nós tiraremos de lições de tudo isso que está acontecendo em 2020? Então, você pode pensar sobre isso e já pensar no comentário, né, que vai fazer na próxima segunda-feira, às 20 horas. Podemos orar? Eu quero orar por você. E a Bíblia diz que a oração, ela tem um poder extraordinário. E quem é justificado por Cristo, ele tem a autoridade de Deus para orar e repreender os traumas. É claro que nós falamos aqui que a gente trata dos traumas na psicoterapia, nós tratamos deles, mas a oração também, ela pode trazer o alívio para a sua alma. Então eu quero orar por você, para a sua família, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, graças te dou. Eu te louvo, Senhor, pelo tema que nós tratamos aqui nesta noite, pelas pessoas que nós estamos alcançando, pelas pessoas que participaram. O Senhor fez cada uma dessas pessoas. E o Senhor pode ir agora na mente de todas elas e aplicar ali, Pai, o teu remédio. O Senhor pode levar alegria, o Senhor pode levar a cura para todos eles. Tem misericórdia, Deus. Derrame do teu bálsamo, derrame do teu Espírito Santo sobre cada uma dessas vidas e traga um novo sentido para elas, Deus, trazendo alívio, trazendo alegria e um renovo, Deus, emocional e espiritual para todos. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Até segunda-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Allah, Deus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima live.